Que quarta-feira. Olha ela, gostamos assim. Ó, pega o zoom, enaltecendo a imagem de Débora Oliveira. Ô, Débora, eu não sei se vocês dormem, do que se alimentam, como sobrevivem, quantos cafés vocês tomam, mas numa quarta... Muitos. Deixa abaixo. Mas numa quarta-feira como essa, porque é decisão aqui no Brasil e decisão também nos Estados Unidos. Então, a atenção para os efeitos globais do Federal Reserve nos Estados Unidos com a taxa de juros deles e os efeitos dentro do nosso território, porque teve divulgação da Selic, né? Teve divulgação da Selic, Elisa, muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Teve divulgação da taxa básica de juros, foi a super quarta acontecendo por aqui. E olha, gente, sem nenhuma novidade nas decisões dos bancos centrais. A gente teve tanto o Banco Central do Brasil como o Banco Central americano mantendo todas as expectativas do mercado em relação às suas decisões. Aqui no Brasil, elevamos a taxa básica de juros em 100 pontos base, ou seja, em 1 ponto percentual, foi para 13,25. Lá nos Estados Unidos, a gente teve manutenção. Vamos dar uma olhada aqui na tela para a gente entender exatamente quais foram ali as decisões e como estão agora as taxas básicas de juros. Brasil, 13,25% é o que a gente tem agora para a taxa básica de juros da Selic. E o Federal Reserve, que teve aqui a manutenção da taxa por lá, isso por causa das expectativas de medidas inflacionárias que a gente tem por causa das medidas econômicas do Donald Trump. Então, a trajetória aqui da política monetária lá nos Estados Unidos vai permanecer dessa forma, pelo menos por enquanto. Não há grandes chances de que a gente nem na próxima reunião altere esses juros por lá. Vamos entender um pouco da trajetória dessa taxa de juros aqui no Brasil, na próxima tela que a gente vai mostrar aqui para vocês, inclusive, do quanto que a gente tinha aqui da taxa básica de juros e para onde a gente foi nesse momento. Ela vai voltar aqui para mim do meu ladinho, olha só. Gente, essa é a trajetória da taxa básica de juros da Selic aqui no Brasil. Essa queda forte que a gente teve aqui lá no ano de 2020, eu gosto sempre de lembrar para vocês que ali a gente tinha um cenário de pandemia, que essa taxa restritiva dessa maneira não é o padrão para o histórico que a gente tem de taxa básica de juros aqui no Brasil e que ainda no comando do Roberto Campos Neto, a gente veio com uma trajetória de aumento da taxa básica de juros para conter uma inflação gigantesca de demanda naquela situação, tudo é feito da pandemia, coisa que aconteceu no Brasil e aconteceu em outros lugares do mundo. Chegamos ao patamar aqui de 13,75%, portanto, no auge do ajuste monetário por causa da pandemia, a gente chegou ao nível de taxa Selic que é parecido com o que a gente tem aqui agora hoje. A gente até chegou a reduzir os juros no ano de 2024, conseguimos chegar ali na casa dos 10%, mas a inflação foi o calo no sapato do brasileiro. As grandes safras que tivemos, que fez com que a gente conseguisse aliviar os juros, elas não se mantiveram. E esse ano, principalmente, efeitos climáticos, questão do câmbio desvalorizado, isso tudo impactando bastante nossas safras. Para além disso, o preço da energia elétrica, por causa desses efeitos climáticos, bandeira tarifária ficou muito mais cara. Então, tudo isso fez com que o Banco Central voltasse a subir os juros. É a ferramenta que a gente tem para poder conseguir controlar a inflação, é aumentar juros. 13,25, então, é o que a gente tem agora. E aí, em relação ao comunicado, ao que vem pela frente, é aí onde cabe algumas avaliações e interpretações nesse momento. Não teve tanta surpresa assim em relação ao comunicado anterior. O Banco Central manteve o tom mais duro. Aliás, deixa eu dar bom dia aqui para a Clarissa, que já está aqui comigo para poder a gente falar um pouco sobre esse cenário econômico aqui no Brasil. O Banco Central manteve o tom duro que tinha que ser mantido, falando da questão ainda da alta da inflação, do cenário externo, do cenário fiscal do Brasil, que o Banco Central admite e reconhece que tem sim aumentado os preços, aumentado o risco em relação aos ativos aqui do Brasil, aumentado a piora das projeções e percepção de inflação. Tudo isso está lá no comunicado do Comitê de Política Monetária, que reforçou que para a próxima reunião vai manter esse mesmo ritmo de aumento dos juros, o que significa que a gente vai passar, inclusive, do que a gente tinha do teto de juros lá na pandemia, que foi nessa casa dos 13,75. Então, portanto, a gente passa de 14%. Agora, o que vem depois disso? O que vem em maio? O que fez o Banco Central?
o que parte do mercado já esperava, deixou em aberto para poder entender o que vem pela frente também com cenários que ainda são muito incertos lá fora. Era o que mais cabia, era o mais correto a fazer agora, era adotar esse tom de uma maior flexibilidade para poder tomar decisões futuras. Claro que sempre tem quem veja o copo meio vazio. Nessa história de olhar o copo meio vazio, alguns não acharam tão positivo não ter enfatizado tanto a piora das projeções no cenário macroeconômico aqui no Brasil, principalmente com inflação, e a falta de uma maior definição e essa liberdade para poder tomar decisão de acordo com com os próximos dados que foram divulgados, principalmente com os Estados Unidos. O efeito disso, gente, a gente já está acompanhando aqui no mercado hoje. O Ibovespa sobe e adota um maior tom de otimismo depois que não teve nenhuma surpresa vindo do Banco Central. Mas o dólar, com essa falta de mais previsibilidade para a partir de maio, sente um pouquinho agora e sobe um pouco nesse momento. Só que assim, diante de tudo, o que a gente viu foi um Copom mantendo a tecnicidade da coisa, ou seja, aquele tom de que realmente tem que convergir a inflação para a meta, o que tranquiliza muito boa parte do mercado, né, Clarissa?